Eu estou namorando o amigo de infância da minha mãe. Ele é 15 anos mais velho do que eu, um típico homem maduro. Namorar um tiozão, no geral, não tem sido uma experiência muito boa, porque o tiozão não me ama. Minha mãe é uma mulher que coloca o amor acima de tudo. Aos 22 anos, ela experimentou o fruto proibido e me teve. Talvez por ter crescido sem a figura paterna. Eu venho me arrastando por esse sentimento secreto há anos. Estou apaixonada por esse homem 15 anos mais velho. Fu Junzi tem 35 anos. Ele perseguiu minha mãe durante muitos anos, sem sucesso, e continua solteiro. Hoje, pressionado pela família, ele foi a um encontro às cegas. Disse que a moça era ótima, bonita, elegante, boa família, boa educação, mas que simplesmente não sentiu nada. Depois do encontro, ele deixou claro que não combinavam. Por causa disso, brigou feio com a família. O pai chegou a ameaçar romper relações de pai e filho. À tarde, abalado, ele veio à nossa casa beber com minha mãe. Só que ela tinha acabado de sair para um turno extra. Só eu estava em casa. Fu Junzi me avisou para ter cuidado sozinha e já ia embora, mas eu o detive. Mordi o lábio e, com toda a coragem, perguntei: Fu Junzi, que tal eu te fazer companhia para beber? Desde pequena, chamo-o sempre pelo nome, sem cerimônia. No começo, minha mãe repreendia, mas acabaram se acostumando. Ele parou à janela. A camisa aberta até o terceiro botão deixava à mostra um pedaço da clavícula. A luz dourada do entardecer banhou-lhe as sobrancelhas e os olhos. Dizem que o tempo castiga todo mundo, mas parece ter sido generoso com Fu Junzi. Aos 35, de camisa branca, ele não parece diferente dos rapazes de 20 e poucos. Ele sorriu. Você bebe? Levantei o queixo. Claro, sou a deusa da bebida da fábrica. Fu Junzi riu, acenou. Vamos, o tio Fu te convida para jantar. Ele queria me levar a um restaurante ocidental, mas eu recusei e o arrastei para um bar de esquina, no entardecer entre o fim do verão e o começo do outono. Nada como churrasquinho e cerveja. Sempre conseguimos conversar. Ele é culto. Seja eu exibindo meus magros conhecimentos de literatura, ou falando do galã mais bombado do momento, ele tem sempre algo a dizer, e acompanha o papo. Confesso, não entendo porque minha mãe nunca quis esse homem. Certa vez, disfarçando a curiosidade, perguntei: Fu Junzi é tão legal porque você nunca aceitou? Ela só respondeu com um sorriso breve: não combina. Essa resposta combina com ela, a mulher mais desprendida que já vi. Aos 20, encontrou quem amava, e se jogou de cabeça. Errou, o cara era pior que ruim. Quando soube da gravidez, meu pai fugiu, e nunca mais deu notícias. Minha mãe, sem pestanejar, decidiu-me criar sozinha, e nunca mais se relacionou com ninguém. Nela há um ar indomável. Amar, errou, assume, carrega. Por isso sabemos. Ela realmente não ama Fu Junzi. Por não amar, prefere ficar 20 anos sozinha a aceitar um quase. Bebemos, falamos de tudo, menos do meu sentimento. Com a bebida, ele se soltou, desprendeu mais um botão, contou peripécias da empresa e gargalhou alto quando a história era engraçada. Assim parecia mais verdadeiro. Bebemos demais. Ele pagou a conta e disse que me levaria para casa. Eu, de birra, agarrei-lhe o braço. Se minha mãe descobrir que bebi, vai-me matar. Então, sob chantagem emocional, Fu Junzi me levou para a casa dele. Mandei um WhatsApp para minha mãe dizendo que dormiria no dormitório da fábrica. Não era a primeira vez que eu ia lá. Troquei de chinelos com naturalidade. Vasculhei o guarda-roupa dele e peguei uma camiseta para tomar banho. Sai do banheiro vestindo a peça enorme, que me caía até a metade das coxas. Fu Junzi, ainda na sala, travou quando me viu. O rosto ruborizou. Ele desviou o olhar de imediato e franziu a testa. Veste tua roupa. Senti-me ao lado dele, mimando. Ficou tudo molhado. A luz da sala era baixa. Encostada nele, vi seu Adam's Apple rolar discretamente. Ele apertou os lábios. Levantou-se de súbito. Vou comprar uma roupa para você. Não. Puxei seu pulso. Ergui-me também. Com o álcool, a coragem cresceu. Aproximei-me dele. Eu sou bonita. Fu Junzi hesitou. Olhou bem para mim e respondeu honestamente: é bonita. Sei que sou. Herdei a beleza da minha mãe. Todos sempre dizem. Aproximei ainda mais. Deslizei os dedos pelo braço dele e perguntei baixinho: então eu pareço com ela? Ele congelou. Claro que entendeu o que eu estava fazendo. Depois de segundos, empurrou-me suavemente, deu um passo atrás e franziu o senho. Shen Jimu, você sabe o que está fazendo? Sei. Com a bebida, todo o corpo ardia. Então ergui a cabeça e o olhei nos olhos. Fu Junzi, eu gosto de você. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Depois virou-se de repente e saiu apressado. De birra, pensei. Ele entrou no quarto e fechou a porta. Toda a coragem que eu havia acumulado se desvaneceu num instante.
Porque foi birra. Homem solteiro, mulher solteira. Não deveria ser só uma questão de querer e ser querida. Voltei para o quarto de hóspedes dele, desanimada. Do outro lado do corredor, tudo estava em silêncio. Esperei. Fu Junzi não apareceu. Deixei a porta aberta de propósito, sem cobertor, enrolada numa bolinha, e acabei dormindo. Quando acordei, era Fu Junzi que me chamava. Abri os olhos e ele estava sentado na beira da cama, a testa franzida. Tome remédio. Você está com febre. Estava mesmo. Tudo girava, eu tremia de frio. Fingi não ter forças, e, de braços dados nele, me sentei. Engoli o comprimido como uma boa menina. Ele me deitou de novo. Cobriu-me com o edredom. Trouxe o termômetro e me entregou. Mede a temperatura. Obedeci, mas de propósito abaixei a gola do meu pijama ali na frente dele e enfiei o termômetro debaixo do braço. No segundo em que o tecido deslizou, a respiração de Fu Junzi ficou pesada. Ele desviou o olhar. Eu estava mesmo febril. 38,6 graus Celsius. Com muita insistência, consegui que ele ficasse para cuidar de mim. No meio da noite, o álcool ainda não havia ido embora. A cabeça latejava e mesmo debaixo do cobertor eu tremia. Puxei o braço dele. Murmurei sem abrir os olhos. Está tão frio. Minhas mãos vaguearam. Agarrei a gola dele sem querer e puxei com força. Fu Junzi, desprevenido, caiu sobre mim. Quando abri os olhos, estávamos a centímetros de distância. Senti a sua respiração quente. Ele estava tenso. A respiração dele acelerou. O coração dele deu um tropeço. Impulsionada pelo álcool, fui em frente. Ergui a cabeça e beijei-o. Madrugada adentro, sós, com álcool no sangue. Tudo que estava contido explodiu. Foi como fogo em palha seca. De fato, dormimos juntos. Quando acordei, estava nua, encolhida em seus braços. Fu Junzi ainda dormia. Segurei a respiração, observando o contorno do rosto dele, com medo de acordá-lo. Ou melhor, com medo do que viria depois. Medo de encará-lo. De repente, seus cílios tremiram, e ele abriu os olhos. Fiquei tensa e tentei fingir que ainda dormia, mas já era tarde. Ele me encarou, arregalou os olhos, sentou-se de um salto, o choque estampado no rosto. A reação foi maior do que eu imaginara. Quase pulou da cama, esquecendo-se de que também estava nu. Pela primeira vez em todos esses anos, vi nele puro pânico. Ele agarrou as roupas ao lado, vestiu-as às pressas. Depois olhou para baixo, franzindo a testa. Ontem à noite começou, como quem acaba de cometer um erro. Interrompi-o, ergui o rosto. Fu Junzi, você vai assumir responsabilidade por mim. Ele travou, os lábios tremeram, mas não saiu nenhuma palavra. Eu já sabia, não duvido da índole de Fu Junzi. Se fosse qualquer outra mulher, ele provavelmente assumiria. Mas eu sou diferente. Sou filha da mulher por quem ele se apaixonou a vida inteira. Eu realmente gosto dele, mesmo vendo seu dilema. Ainda assim me doía o coração. Sorri, fingindo estar bem, e acenei. Brincadeirinha, esquece. Não precisa se responsabilizar. Mas ele continuou me olhando, com dor e culpa estampadas no rosto, sob o pretexto de querer descansar. Convenci-o a sair do quarto. Pensei que fosse conseguir ser tão desapegada quanto minha mãe quando jovem, mas não consegui. Assim que a porta se fechou, as lágrimas caíram. Eu pensava que, depois de dormirmos juntos, nós estaríamos juntos de verdade. Mas não me arrependo do que aconteceu, pelo menos por agora. Conheço o preço de um impulso feito por amor. Vi minha mãe me criar sozinha todos esses anos. Talvez tenha herdado um pouco da teimosia dela. Se é para amar, que seja até o fim do mundo. Mas minha mãe é ainda mais teimosa. Quem ela não ama, mesmo que lhe ofereçam o coração em bandeja, só ganha um obrigada franzido. Fu Junzi é assim. Sei que ele nunca vai parar ao lado da minha mãe. Se é assim, homem solteiro, mulher solteira, eu não aceito que não consiga alcançá-lo se continuar tentando. Com esse pensamento, o coração afinal se acalmou. Olhei o relógio, tomei banho, vesti a roupa do dia anterior e desci para comprar o café da manhã. Fu Junzi continuou trancado no quarto. Luz apagada, silêncio total. Espiei pela fresta da porta, nada. Deixei o café sobre a mesa e colei um bilhetinho antes de sair. Trabalhador que é trabalhador, por maior que seja o drama, tem de voltar ao turno de manhã, o dia inteiro. A cabeça vagueava longe. Na minha mente, luzem pontualmente algumas imagens da noite passada. Por causa da bebedeira, muitos detalhes já se perderam. Mas, de vez em quando, ainda me vêm à tona quadros que me fazem corar e o coração disparar. Tenho uma premonição. Entre Fu Junzi e eu, tudo ainda não acabou. E como previsto, poucos dias depois, minha mãe anunciou de repente: ele está namorando. Disse que o tal tio queria convidar Junzi e eu para jantar. Aceitei de imediato. Minha mãe ficou solteira tantos anos e enfim encontrou alguém que a faça feliz. Claro que devia apoiá-la. Ainda assim, preocupava-me com Junzi. Naquela noite, num reservado de um restaurante particular razoavelmente famoso, troquei de roupa após o trabalho e fui toda contente. Assim que empurrei a porta da sala privada, fiquei petrificada. O novo namorado da minha mãe recebeu-me com entusiasmo. Apressou-se a apertar minha mão
sorrindo de forma calorosa e cautelosa. Mas sua aparência era bem diferente do que eu imaginara. Pensara que minha mãe escolheria um homem bem-sucedido, elegante e refinado. Em vez disso, tinha diante de mim um sujeito corpulento, braços tatuados de ponta a ponta, o ar de um irmão da máfia. No entanto, o tal irmão ria de maneira tão afável que o contraste era de uma doçura inesperada. Percebendo minha hesitação, minha mãe aproximou-se, enlaçou o braço dele e disse, sorrindo: "Este é o tio Shen. Ele é muito bom e até fofo." Acenei com a cabeça e obedientemente cumprimentei. Tio Shen mal recebeu o elogio da minha mãe. O homem, apesar da aparência de valentão, corou de imediato e coçou a cabeça sem graça. Nesse instante, a porta voltou a abrir-se. Virei-me depressa. Era Fu Junzi. O ambiente ficou sutilmente tenso ao avistar o tio de tatuagens. Junzi também vacilou um segundo, mas logo recuperou a compostura. Aproximou-se calmamente, cumprimentou Shen e apertou sua mão impassível. Oi, Fu Junzi. Shen continuava sorridente. Estreitou a mão de Junzi e trocou algumas palavras. Ouvi a Shen Lu falar de você, que costuma cuidar muito bem delas. Muito obrigado. Junzi apenas inclinou a cabeça, o rosto inexpressivo. Somos amigos de longa data. É o mínimo. Sentaram-se. Minha mãe, naturalmente, ao lado de Shen. Eu, deliberadamente, ao lado de Junzi. Ele hesitou um instante, mas não reclamou. Minha mãe já estava acostumada. Desde pequena eu grudava em Junzi e, a cada refeição, me espremia ao lado dele. Ao longo do jantar, percebi que minha mãe não exagerara. Apesar da aparência intimidante, Shen era afetuoso, delicado com minha mãe, tagarela, sempre pronto a completar as piadas dela. Cada gesto revelava respeito, até com os garçons, e sobretudo um amor visível por minha mãe. Minha impressão mudou por completo. Junzi, ao meu lado, permanecia em silêncio, a menos que o abordassem. Quase não falava, observando o casal feliz à nossa frente. Ele parecia ainda mais solitário. Mordi o lábio, e uma travessura me ocorreu. Debaixo da mesa, apontei a ponta do pé contra o dorso do pé de Junzi. O corpo dele endureceu na hora. Segurei o riso. Inclinei-me um pouco, como se olhasse pela janela atrás dele, e continuei a subir a perna dele, do tornozelo em diante. Junzi cruzou as pernas, tenso, e de repente desceu a mão, dando-me uma leve palmada na coxa, olhando de soslaio carregado de aviso. Sorri, mas em vez de recuar, agarrei sua mão, entrelaçando nossos dedos. O rosto impassível de Junzi vacilou de vez. A primeira metade do jantar decorreu em aparente calma. Minha mãe e Shen espalhavam açúcar. Junzi permanecia calado. Eu fingia ser apenas plateia. Na segunda metade, escondidos sob o pano, continuávamos de mãos dadas. Junzi acabou aceitando, porque ninguém percebeu. Sou canhota, e por coincidência, sentei à esquerda de Junzi. Minha mão direita segurava sua mão esquerda. Ambos conseguíamos pegar talheres sem levantar suspeitas. Além disso, o casal à nossa frente estava tão embrenhado na lua de mel, que não sobrava atenção para nós, olhando de soslaio para nossas mãos entrelaçadas. Senti um súbito desconcerto. Será que ele apenas me tolera por vingança? Frente ao novo namorado de minha mãe, teria ficado chocado, triste, e por isso permito o meu carinho como espécie de retaliação. A ideia dilacerou-me um pouco, mas decidi não importar-me. Amo-o há tanto tempo, que, mesmo que seja por qualquer outro motivo, aceito. Quando Junzi se levantou para ir ao banheiro, ergui-me também. Naturalmente, eu também vou. Saio atrás dele pelo corredor, até a porta dos lavabos. Ele ia entrar no masculino, quando o puxei pelo braço. Respirei fundo e, quase sussurrando-lhe ao ouvido: Fu Junzi, posso ir para sua casa hoje à noite? Sei que Junzi não resiste a provocações. Com essa única frase, no corredor vazio, ele corou até as orelhas, inspirou fundo, virou-se para mim e, num tom solene: Mumu, vamos parar por aqui. Naquela noite eu estava bêbado. Antes que terminasse, interrompi: Fu Junzi, minha mãe já encontrou alguém. Ainda do que estás à espera? Ele empalideceu. Aproximei-me, peguei-lhe a mão e levei-a ao meu rosto. Desde pequena dizem que sou a cara dela. Olha para mim. Será que me pareço? Junzi não conseguiu resistir. Baixou os olhos, observou-me 2 segundos. Depois desviou o olhar. Pareces, respondeu, a voz baixa. Aproveitei a brecha. Então deixa-me ir ter contigo esta noite. Como adulto, ele compreendeu perfeitamente o convite. Ficou em silêncio longo. Por fim, respirou fundo e concordou, o senho franzido. Está bem, recebida a resposta. Sorri, soltei-lhe a mão e disse: vai ao banheiro, espero-te aqui. Junzi parecia querer acrescentar algo, mas calou-se e entrou. Mal ele se virou, o sorriso se desfez de mim. Sei muito bem, já entramos num beco sem saída. Estou a apostar toda a minha vida, desde o momento em que ele aceitou que eu fosse para sua cama. Parei de ter esperança de vencer, afastando pensamentos. Acendi um cigarro ali no corredor. Às vezes penso que talvez não haja mais nada a esperar desta vida. Sem diploma, aos 20 anos entrei para a fábrica. Entreguei o corpo. E no fim, quem ama continua a não me amar. O cigarro mal marcara 1/3 do caminho. Quando Fu Junzi apareceu
desapareceu. No canto do olho viu hesitar. Depois aproximar-se depressa e arrancar-me o cigarro da mão. Falou com severidade, deveras como um adulto que repreende uma criança. Levantei o rosto para ele. Pisquei disfarçado. Minha mãe também fuma. Junz empalideceu. Lançou-me um olhar, mas nada disse. Depois, num gesto natural, trouxe o cigarro à própria boca. Deu 2 tragadas e o esmagou no cinzeiro ao lado. Deitou fora o resto. Baixou os olhos e disse: vamos voltar. Se demorarmos, vão se preocupar. Acenei em silêncio e segui-o docilmente. Durante todo o caminho, fixei-me nas costas dele, perdida em pensamentos. Às vezes é difícil entender o gosto da minha mãe. Um homem tão bom quanto Junz ela não quis, mas se encantou com um irmão da máfia. As ligações entre as pessoas são, efetivamente, curiosas. O resto do jantar foi simples. Minha mãe e o tio Shen continuaram derretendo-se em doces palavras. Junz permaneceu quieto, e eu baixei a cabeça para encher a boca de arroz. O ambiente era calmo, mas carregado de um leve embaraço. De repente, um camarão limpo apareceu na minha tigela. Fiquei sem reação, e ergui os olhos. Junz já descascava o segundo. Por reflexo, olhei para a minha mãe e Shen. Nenhum deles pareceu estranhar. Minha mãe, brincando, disse: ele nunca namorou. Se você o estragar assim, esta menina vai acabar solteira para sempre. Rapidamente respondi, abraçando o braço de Junz: se um dia não arranjar namorado, pego este aqui para mim. Minha mãe fez um olhar de reprovação e soltou um sem vergonhice entre risos. Os dois acharam tudo graça. Ninguém levou a sério. Só eu notei que os dedos de Junz, ao descascar, tinham travado de tensão. Quando o tio Shen saiu para pagar a conta, descobriu que Junz já havia liquidado. Shen, surpreso, ouviu Junz sorrir pela primeira vez naquela noite. É só um jantar. Quem paga faz igual. Daqui em diante, a Shen Lu ficará sob seus cuidados. A frase soou quase como um encargo. Mas o tio Shen, talvez por bondade pura, não reparou no deslize, limitando-se a murmurar que não devia ter deixado Junz pagar, e prometendo cuidar bem da minha mãe. Vendo-os tão apaixonados, escolhi não ser lâmpada a mais. Acenei despreocupada. Vocês podem ir. Hoje volto para o dormitório. Tocando o braço de Junz, acrescentei casualmente: deixo que Junz me leve. Minha mãe assentiu sem protestar. O tio Shen não tinha carro, se é que algum dia possuiu. Mas eu conheço minha mãe. Quando se apaixona, até se o homem for pedir esmola, ela vai atrás com a tigela na mão. Eles se afastaram como 2 adolescentes, mãos dadas, mergulhando na estação de metrô. Só quando desapareceram, voltei-me para Junz e enlacei seu braço. Não olhes mais, vamos para casa. Ele murmurou e, lentamente, desviou o olhar. Permitiu-me apoiar-me nele, enquanto caminhávamos para o estacionamento. No carro, no banco do passageiro, tive a ilusão de ser de fato a namorada de Junz, voltando para casa ao entardecer ao lado dele. Nenhum de nós falou durante o trajeto. Estacionamos, descemos, entramos. Nenhum de nós acendeu a luz. Nenhum de nós deu o primeiro passo. A porta bateu atrás de nós. Junz ficou parado, em silêncio, indeciso. Eu sabia, o namoro da minha mãe o abalara. Ele próprio não ultrapassara o que fizemos naquela noite. Mas não me dei ao luxo de hesitar. Se vacilasse, talvez perdesse de vez a chance de ficar ao lado dele. Na penumbra, dei um passo adiante e envolvi sua cintura. O fôlego de Junz pesou sobre mim. Junz, chamei baixinho na noite. Abraça-me. Durante todos esses anos, sempre o chamei pelo nome direto. Ele hesitou 2 segundos. Depois obedeceu. A palma dele em minha cintura ardia. Levantei a cabeça, ergui-me na ponta dos pés e beijei seus lábios. São macios, quentes, como se fossem feitos de nuvem. Tentei deslizar a ponta da língua, devagar, pelo contorno dele. Junz fez uma pausa. Então a mão em minha cintura se apertou e ele me içou no ar, caminhando em direção ao quarto. Enlacei seu pescoço, sabendo que ele se deixara levar. Sorri entre o susto e a certeza. No mundo adulto, o primeiro passo é mesmo decisivo. Uma vez dado, os segundos e terceiros vêm sem esforço. Junz atravessou a porta, depositou-me suavemente na cama, afrouxou o clarinho e, à luz láctea da janela, sussurrou rouco: Mumu, tens a certeza? Não respondi, apenas puxei sua mão, e quando ele se inclinou, beijei-o, gesto que, mais que palavras, era a minha resposta. Quando se é muito jovem, costumam-se ter pequenas paixões por vários rapazes. Eu não tive, desde o primeiro bater de coração até hoje. Só gostei de uma pessoa, e ele, agora mesmo, neste quarto sem luz, abraça-me pela cintura, prendendo-me com força contra si. Já faz mais de 2 anos que deixei a escola e comecei a trabalhar. Na fábrica, muitos rapazes me procuram, mas nunca dei abertura,
porque estou esperando um só, esperando que ele me aceite. Essa noite nos deixamos levar sem regras. Fu Junzi apertou-me com desespero, e eu respondi com igual fogo. Uma noite inteira de entrega. Sei que não há volta. O que não consigo ter a certeza é se Fu Junzi me dará algum dia um futuro. Na calada da madrugada, ele se apoia sobre mim, murmura ao meu ouvido: Mumu, és tão bonita, tão bonita. Não disse amo-te. À luz tênue que entra pela janela, fixei-me nos olhos dele e contive a pergunta que me queimava. Pareço-me com ela. Deve estar louca. Comparar-me com a minha mãe num momento desses. Mas, fosse quem fosse, a ideia de que ele, neste exato instante, pudesse estar a pensar noutra, partiu-me o coração em 1000 voltas. Ao amanhecer, o meu telefone tocou. Abri os olhos, saí devagar do abraço dele e retirei o telefone debaixo da almofada. Na tela, mãe. Fu Junzi, que vislumbrou o ecrã, perdeu o sono de imediato e sentou-se de repente. Preparei-me e atendi. Alô? A voz da minha mãe vinha doce, feliz, regada de amor. Mumu, estou à porta da fábrica. O tio Shen fez o teu mingau de carne com ovo de milho que adoras. E comprei Xiaolong Baobao. Vem buscar. O quarto emudeceu, mesmo sem altifalante. A voz dela ecoou. Fu Junzi empertigou-se. Não sei porquê, mas ver aquele ar de pânico deu-me vontade de brincar. Apertei o telefone e disse alto: não estou na fábrica, estou na casa do Fu Junzi. Ele saltou da cama, olhos arregalados, a expressão de quem é apanhado em flagrante. A minha mãe hesitou. Como assim, lá? Sorri para Junzi, ignorei o seu olhar de aviso e respondi de forma natural. Disseram que abriram uma loja de Xiaolong Baobao embaixo do prédio dele. Queria mandar ele trazer, mas ele não quis. Então vim eu mesma. Falei com tanta desenvoltura que a minha mãe não desconfiou. Afinal, já sou capaz de atravessar a cidade por uma taça de iogurte congelado. Ela deixou o pequeno almoço do tio Shen no porteiro da fábrica e desligou. Guardei o telefone e virei-me para Fu Junzi. O rosto dele estava negro. Em todos esses anos, era a primeira vez que o via zangado. Ele arremessou o meu toque, apanhou as roupas espalhadas e saiu do quarto, batendo a porta com estrondo. Arrepiou-me, percebi, ele estava mesmo furioso. Porque o provoquei, não entendi. Vesti as minhas peças, fui até à porta do quarto dele e bati. Silêncio. Fu Junzi, nenhuma resposta. A minha paciência também se esgotou. Peguei no telefone e saí, fechando a porta com outro estrondo. O corredor ecoou. O meu coração afundou. O ser humano é estranho. Antes de dormir com Fu Junzi, eu repetira para mim mesma que bastava estar ao lado dele, sem pedir nada. Mas depois de ter tido, o coração mudou de tom. À saída do elevador, olhei para trás. Silêncio absoluto. Nenhuma porta se abriu. No resto do chão, parei e ergui os olhos para a janela dele. Por um segundo pensei ver uma sombra deslizar. Mas, quando piscava, a janela já estava vazia. Durante todo o turno, estive sem ânimo. Na cabeça, o último olhar dele rodava em ciclo. Será que estava mesmo zangado? Arrependi-me, mas xinguei-me de fraca. Quanto mais aborrecida eu estava, mais gente se chegava. Hoje quis o destino que encontrasse Shen Tao, colega da linha de montagem, que me persegue há meio ano. Não é mau rapaz, só fala demais. Estava de folga, mas à porta da fábrica, apareceu cambaleante, o hálito a cheirar a álcool. Shen Tao aproximou-se e cumprimentou-me. Respondi com um aceno forçado, sem paciência para demorar, e dirigi-me para fora do portão. Ainda assim, não consegui evitar o impulso de ir à casa de Fu Junzi. Mal dei 2 passos. Shen Tao agarrou-me pelo pulso. Aproximou-se tanto que o hálito, forte a álcool, fez-me enjoar. Mumu, andei atrás de ti tanto tempo. Hoje tens de me dar uma compensação. Arrepiou-me, sacudi a mão dele e dei 2 passos atrás. Que compensação queres? Shen Tao, protegido por ser sobrinho do diretor da fábrica, costuma abusar da posição. Até os oficiais do condado fecham os olhos. À porta, gente entrava e saía, mas ao vê-lo importunar-me, todos fingiram não notar. Ele estava mesmo bêbado, indiferente ao público. Riu-se de forma obscena, deu um passo rápido e tentou pôr o braço na minha cintura. Esquivei-me sem pensar e dei-lhe uma bufetada limpa. O estalo fez-o estacar. Eu também fiquei atonita. Já estava irritada com a provocação. A mão agiu antes da cabeça. Humilhado em frente a todos, Shen Tao ficou vermelho. Murmurou um insulto. Agarrou-te-me outra vez e ergueu o punho. Então, como numa cena de novela, alguém segurou o punho dele e o lançou para o lado. Virei-me, estupefacta, e encontrei os olhos de Fu Junzi. Os seus, normalmente serenos, agora gelavam quando olharam para Shen Tao. Estendi a mão para agarrar o braço dele,
mas Junzi deu um passo à frente, agarrando o colarinho de Chen Tao, com um sorriso frio. Um bêbado que quer bater numa mulher. Chen Tao tentou erguer-se, mas Junzi, habituado ao ginásio, cada um dos seus 8 músculos eu já conhecia, manteve-o firme, à porta da fábrica, perante dezenas de olhares. Junzi defendeu-me e pôs Chen Tao no lugar. De repente, era o centro das atenções. Odeio holofotes, mas naquele segundo, senti um tímido orgulho de adolescente. Queria caminhar de mão dada com ele, para que todos vissem. Olhem, este é o meu homem. Chen Tao fugiu, acuado. Junzi voltou-se para mim, franzindo levemente o sobrolho. Só estava a passar por aqui. Sorri, agarrei-lhe o braço. E esqueci a manhã tensa. O carro dele, um Land Rover preto, imponente, estava estacionado à porta. Já antecipava os rumores do dia seguinte. Mas pensei, que se lixe. Hoje ele está aqui, em silêncio. Voltámos para a casa dele. Dentro, sentou-me no sofá, mãos cruzadas, olhos baixos. Conheço-o. Estava a tomar uma decisão. O coração disparou. Ele ergueu a cabeça e disse a frase que mais temia. Mumu, devemos parar por aqui. Os batimentos travaram. Sorri, apesar de tudo. E antes que ele prosseguisse, segurei-lhe a mão. Gelada, não acredito que sejas do tipo que depois de vestir a calça finge que nada aconteceu. O olhar dele, carregado, mostrava veias vermelhas de insônia. Aproximei-me, encostei a cabeça ao ombro dele. Não digas para aqui. Gosto de ti há tantos anos. Uma frase não apaga tudo. Silêncio. Apertei-lhe o braço, a voz baixa, quase a chorar. Enquanto fores solteiro, aceito ser tua amante. Posso esconder de todos, até da minha mãe. Mumu. Ele interrompeu, afastou-me suavemente, olhou-me nos olhos. Já erramos. Não podemos continuar. Tenho 15 anos a mais. Sou amigo da tua mãe. Como poderia ser? Como não pode? Segurei-lhe outra vez a mão, a voz trêmula. Tu e ela são só amigos. Homem livre, mulher livre. Por que não? Ele suspirou, acariciou-me o cabelo. Tu és nova, podes não entender. Eu não posso fingir que não sei, mas já dormimos juntos. Abri os olhos, fixos nos dele, embora eu não quisesse usá-las para o constranger. O ardor no nariz era forte demais, e as lágrimas ainda assim rolavam, uma a uma. Fu Junzi sempre teve medo de me ver chorar. Todos esses anos, não importava o que acontecesse. Assim que eu começava a soluçar, ele cedia imediatamente. Minha mãe chegou a zombar dele, dizendo que no futuro ele seria um pai escravo de filha. Ele se inclinou para me enxugar as lágrimas, a testa profundamente franzida, os olhos cheios de dor e pesar, o brilho vermelho tornando-o ainda mais exausto. Acho que ele realmente se arrependia. Depois de secar minhas lágrimas, Junzi suspirou baixo. Foi minha culpa. Neguei com a cabeça. Naquela época, tudo fora por minha vontade. De repente, ele se agachou, ergueu a mão e tocou meu rosto. A voz grave. Tomei sua primeira vez. E fui covarde demais para assumir a responsabilidade. Mumu, porque eu sou tão medroso. Fiquei em silêncio por um instante. Não sabia como responder, mas eu sabia. Fu Junzi não era medroso. Era o homem mais corajoso que eu já vira. Ele suspirou novamente. Levantou a mão, pôs-a atrás da minha nuca. E com um leve impulso, puxou-me para seu peito. Os lábios quentes se aproximaram. Um beijo leve como o toque de uma libélula. Depois, Junzi segurou meu rosto entre as palmas. Vou assumir a responsabilidade. Fiquei petrificada, depois voltei a mim, olhando com surpresa e alegria. Ele me apertou contra si, encostado em seu peito. Não conseguia ver sua expressão. Amanhã de manhã, eu te levo para ver sua mãe. Naquela noite, fiquei novamente na casa de Fu Junzi. Vestia seu pijama. Dormíamos no mesmo colchão, mas desta vez nada aconteceu. Roupas postas, abraçados deitados, no quarto às escuras, de costas para ele. Abracei firmemente sua cintura. Tudo parecia incrivelmente repentino. Precisava confirmar que realmente o possuía. Ainda assim me sentia tomada por uma inquietação. Mesmo com ele ao meu lado, havia um vazio dentro de mim, como se nada estivesse seguro. Temia que suas palavras de querer ficar juntos fossem apenas um impulso. Temia que amanhã, diante da fúria da minha mãe, ele recuasse. Temia, mas somando todos os medos, no fim só existia um: o medo de que ele me deixasse. Na calada da noite, entre o sono e a vigília, procurei instintivamente ao meu lado, mas encontrei apenas vazio. Acordei de imediato, sentando-me e olhando ao redor. Quando avistei a silhueta à janela, o coração voltou a bater devagar. Ao ouvir o movimento, Fu Junzi voltou-se para mim. Por que acordou? Perguntou, a voz suave como sempre. Fiquei surpresa. Entre os dedos dele, um cigarro ainda queimava pela metade. Na minha lembrança,
Ele quase não fumava, exceto por aquela vez no corredor do banheiro, quando arrancou de mim meio cigarro. Há 1 ou 2 anos que eu não o via fumar. Junz o esmagou no cinzeiro, aproximou-se da cama, pegou o casaco na cadeira e colocou sobre meus ombros. Um gesto natural. Segurei sua mão de repente. Fu Junz, tive um pesadelo. Ele pareceu sorrir, acariciou meu ombro, confortando baixinho. Nada, sonhos são ao contrário. Levantei a cabeça. Ele estava contra a luz e eu não conseguia ver seu rosto. Fu Junz, sonhei que você me deixava. Ele hesitou um segundo. Depois bateu levemente em minhas costas. A voz baixa, também é ao contrário. Talvez seja você quem me abandona. Por um instante, quase acreditei que fôssemos de fato um casal. Um casal comum e apaixonado, mas sentindo o cheiro de fumaça em suas roupas. As palavras escaparam. Fu Junz, se eu não fosse filha dele, você se apaixonaria por mim. Seus dedos travaram por um segundo. Na escuridão, ele pareceu morder o lábio. Depois de um longo silêncio, ele passou a mão em meus cabelos, murmurando, talvez. O talvez carregava aquele vez no fim. Lembro-me de um livro de psicologia, quando uma frase termina com vez. Geralmente é uma mentira polida. Fica para almoçar, então significa vá logo. Deixa que eu pago significa não pretendo pagar. Talvez signifique não. Ou então ele mesmo desconhece a resposta. Fu Junz, chamei-o, a voz macia. Levantei os dedos, puxando o decote de seu pijama. Como adulto e homem maduro, ele compreendeu o convite imediatamente. À luz da lua, seu maxilar tensou. Quis novamente acariciar meus cabelos, mas desviei a cabeça. Franzi a testa, raramente. Lhe mostrava descontentamento. Fu Junz, esse gesto parece carinho de tio para sobrinha. Ele parou, parecia querer falar, mas fui mais rápida. Segurei sua mão e levei-a à minha cintura. A mão gelada dele, ao tocar minha pele, transformou-se em brasa. Aproximei-me, assoprando-lhe um hálito quente no ouvido. Esse sim é o gesto de um homem para uma mulher. A respiração de Fu Junz tornou-se pesada. Depois de um longo momento, ele finalmente me envolveu em seus braços. Na escuridão, ouvi seu suspiro no topo da minha cabeça. Shen Jimu, o que devo fazer com você? A voz carregada de impotência. Enrolei os braços em seu pescoço e nos deitamos. Quando ele se inclinou sobre mim, soubemos que nenhum dos dois poderia mais fugir. Eu estava errada por amar o amigo de minha mãe, por amar um homem 15 anos mais velho, por me entregar sem freios. Mas Fu Junz também não estava certo, sabendo que não deveria. Ele sempre acabava cedendo. Sei que ele deseja meu corpo, mas não me ama. Tudo bem, posso esperar, até que ele me ame. A vida é longa. Não creio que seu coração permaneça de pedra para sempre. Fu Junz, temos tempo. Vamos devagar. Ao amanhecer, acordei e a cama estava vazia. Levantei-me, lavei o rosto, vesti-me em silêncio, pois sabia que ele sempre cumpria o que prometia. Se disse que assumiria a responsabilidade, não me abandonaria, pelo menos antes de enfrentar minha mãe. Assim que saí do quarto, vi-o à mesa, vestindo uma simples camiseta branca, de costas para a luz. Ao ouvir passos, virou-se com uma espátula na mão. Acordou. Vamos comer. Falou suavemente, servindo-me um copo de leite quente. Não respondi, apenas aproximei-me e o abracei pela cintura, encostando a cabeça em suas costas, sentindo uma estranha calma. Fu Junz, você decidiu? Perguntei, após uma noite. Ele parecia mais leve, enquanto preparava sanduíches. Perguntou sem parar. Decidi o quê? Apertei-lhe a cintura um pouco mais. Daqui a pouco, vem comigo ver minha mãe. Suas mãos travaram por 2 segundos. Depois voltaram ao movimento, como se nada fosse. Ele apenas respondeu com um. Entregou-me o sanduíche que tinha acabado de preparar. Não te preocupes, prometi, vou assumir a responsabilidade por ti. Ao dizer isso, Fu Junz ergueu instintivamente a mão, querendo acariciar-me o cabelo. Mas, a meio caminho, pareceu lembrar-se de algo e parou. Deu um leve sorriso. Come. Aceitei o sanduíche e dei uma dentada. Depois, não consegui deixar de imaginar, sem parar, a cena do divórcio. Ainda bem que a minha mãe agora tem o tio Shen ao lado, senão, estaria realmente preocupada com a reação dela. Depois do pequeno almoço, Fu Junz pegou num guardanapo e limpou os cantos dos lábios. Fez uma pausa de alguns segundos e depois apanhou o telemóvel que estava sobre a mesa. De repente, senti-me nervosa, o coração até deu um salto. Sob o meu olhar, Fu Junz discou o número da minha mãe. Alô? Quando a chamada foi atendida, Fu Junz respirou fundo e disse, pausadamente, vamos encontrar-nos daqui a pouco. Eu, a senhora e a Mumu. Do outro lado, a minha mãe pareceu aceitar de imediato. Só disse 2 frases e Fu Junz desligou. Vamos, disse ele, voltando-se para mim depois de um momento de distração. Por algum motivo, nesse instante, quem hesitou fui eu. Não tinha medo que a minha mãe me repreendesse. O que me receava era que, se Fu Junz estivesse comigo apenas por responsabilidade, um dia se arrependesse. Que, ao olhar para trás, me culpasse e me odiasse. Enquanto eu hesitava, o dorso da minha mão aqueceu de repente. Fu Junz segurou-me a mão. A palma dele era grande, suficiente para envolver completamente
diretamente a minha. Vamos, disse ele. Vamos até tua casa. Acenei surpreendida e levantei-me para o seguir. Durante todo o caminho, mantivemos-nos em silêncio. Nenhum de nós abriu a boca. À porta de casa, diante daquela porta tão familiar, tornei-me hesitante. A mão que estava entrelaçada com a de Fu Jun soltou-se inconscientemente. Naquele momento, consegui perceber que até Fu Jun, que antes parecia tão firme, sentia alguma vacilação. A sua palma estava levemente suada e os dedos mais rígidos do que o habitual. Ficámos ali parados durante um bom tempo, mas nenhum de nós bateu à porta. Hesitei tanto que cheguei a pensar em desistir. Puxei a mão dele, levantei a cabeça e ia dizer esquece quando, de repente, a porta abriu-se. A minha mãe estava à entrada. Fu Jun e eu, de mãos dadas, aparecemos perante ela sem qualquer preparação. 3 pessoas, olhos nos olhos. A minha mãe lançou-nos um olhar, depois desceu o olhar e fixou-se nas nossas mãos entrelaçadas. Silêncio. Um silêncio mortal. Não sei porquê, antes de abrir a porta, estava hesitante e nervosa, mas, naquele instante, senti uma espécie de desistência total. Apertei a mão de Fu Jun com força, retirando um pouco de calor da palma dele. Os dedos de Fu Jun estavam rijos, mas ele não soltou a minha mão. Depois de alguns minutos, quando pensei que a minha mãe fosse explodir em fúria ou em histerismo, ela simplesmente soltou a maçaneta e afastou-se, abrindo caminho. Entrem, disse. Levou uns minutos a digerir a situação, agora, no rosto dela, só havia calma. Não conseguia ver qualquer outra emoção. Mordi o lábio e entrei, puxando Fu Jun pela mão. Fechei a porta atrás de nós. De repente, da cozinha veio uma voz. O peixe está quase pronto. Mumu e eles, quando chegam. Assim que terminou a frase, o tio Shen espreitou da cozinha. Ao ver-me a mim e a Fu Jun, ficou parado por um segundo e depois sorriu, prestes a falar. Mas o olhar dele parou nas nossas mãos ainda entrelaçadas e o sorriso congelou ligeiramente. Em comparação com a serenidade da minha mãe, foi ele que teve a reação mais intensa. O braço tatuado estendeu-se, trêmulo, apontando para nós dois. O tio Shen, estupefacto, começou. Vocês, antes que terminasse, a minha mãe bateu-lhe no ombro. Lao Shen, vai terminar o jantar. Estou com fome. O tio Shen engoliu o choque, assentiu e voltou para a cozinha de avental, fechando a porta atrás de si. Sentámos-nos os 3 no sofá. O ambiente era algo embaraçoso. A primeira a falar foi a minha mãe. Sei que ela sempre foi uma mulher extremamente decidida. Apesar de, no dia-a-dia, mostrar um sorriso leve e tratar muitas coisas com desdém. Eu sabia que, no fundo, era muito firme, não só no amor, mas em tudo. Ela aproximou-se e sentou-se ao meu lado, segurando a minha mão com força. Não sei porquê, mas quando senti a mão dela, percebi, atordoada, que aquela mulher que me protegeu durante meia vida já não era tão jovem. Ela fitou-me calmamente. Mumu, és uma adulta. Só te faço uma pergunta, amas-me de verdade? Seja qual for o futuro, estás disposta a enfrentar tempestades com ele, a passar a vida ao lado dele? Aquilo soava como os votos de um casamento. Fiquei parada 2 segundos e depois acenei com determinação. Não tinha a certeza do que Fu Jun pensava, mas eu seria, sem dúvida, a mais firme das duas partes. Quando me viu acenar, a minha mãe não disse mais nada, apenas bateu na parte de trás da minha mão e levantou-se. Fu Jun, vem comigo, disse ela, lançando-lhe um olhar suave. Sem expressão clara, Fu Jun levantou-se e ambos entraram num quarto ao lado. A porta fechou-se. O meu coração estava agitado e apreensivo. Apreensão por ver o quão calma a minha mãe estava, aceitando tão de imediato. Medo de que, com algumas palavras, Fu Jun pudesse mudar de ideias. Quando ia levantar-me para colar o ouvido à porta, a porta da cozinha abriu-se. O tio Shen trouxe uma travessa de fruta cortada e pela à minha frente, sorrindo de forma quase afável. Come um pouco de fruta, disse ele, sentando-se. Tive de me sentar novamente. Ele espetou um pedaço de maçã e entregou-me. Baixinho, disse. A tua mãe já desconfiava há muito tempo. Fiquei parada, surpreendida, e levantei a cabeça. Ela já disse que tu gostavas do Fu Jun. Eu, na altura, não acreditei. Sempre pensei que havia uma diferença de gerações. Ele é 15 anos mais velho, como podiam ficar juntos. Mas a tua mãe dizia que te conhecia e que sabia o que significava o olhar que lhe lançavas. Fiquei completamente estupefacta. Se ela sabia, porque nunca disse nada? Porque nunca restringiu o meu contacto com Fu Jun? Como se adivinhasse a minha confusão, o tio Shen continuou, baixinho. Ela diz que tu és tal e qual como ela quando era jovem. As outras pessoas desistem quando batem na parede. Mas vocês, mãe e filha, são do tipo que, depois de escolherem algo, mesmo que tenham de derrubar a parede ou atravessá-la, não voltam atrás. Fez uma pausa e enfiou o garfo com maçã na minha mão. A tua mãe dizia que, se ela tentasse impedir-te, só te faria querer ainda mais ficar com ele. Segurei a maçã, mas fiquei longe por muito tempo. Vagamente, lembrei-me de muitos pormenores que nunca tinha notado antes. Por exemplo, ela costumava lembrar-me, quase sem querer, que eu já era adulta e que deveria manter distância de Fu Jun. Ou dizia-me com seriedade que ele era demasiado jovem na altura, que pagara um preço pelo amor e que, por isso, deitara fora meia vida.
Por exemplo, ele também já me advertiu: quando começares um namoro, procura alguém da tua idade. Não precisa ter fortuna, nem ser precocemente bem-sucedido. O mais importante é que se amem. Disse que, na idade da minha mãe, já não acreditava na ideia de que amor basta, mas ainda assim desejava que eu encontrasse alguém com quem pudesse partilhar a vida, alguém que me amasse. Só ele te amar não basta. Amar demais também não serve. Palavras que na altura não dei importância, mas que agora de repente me ecoam nos ouvidos. Só então compreendi o que ele quis dizer. Enquanto eu estava distraída, a porta do quarto abriu-se de repente. Minha mãe e Fu Junzi saíram um atrás do outro. Fu Junzi vinha atrás, o olhar sombrio e uma leve marca vermelha no lado esquerdo do rosto. Parecia levar uma bufetada. Fiquei parada, depois levantei-me de imediato. Aproximei-me dele e tentei tocar-lhe na face, mas ele desviou a cabeça, agarrando a minha mão. Não faz mal. Minha mãe manteve-se calma o tempo todo. Ela lançou um olhar ao tio Shen e perguntou, sem expressão: a comida está pronta? O tio Shen assentiu de imediato. Está, vou servir. Não precisa, interrompeu Fu Junzi. Vou levar a Mumu para casa. Ele lançou um olhar à minha mãe e virou-se para sair. Fiquei atonita, mas segui o passo a passo. Então ouvi a voz da minha mãe atrás de nós. Fu Junzi parou, mas não se virou. Olhei para trás e vi, sem saber quando, os olhos da minha mãe encherem-se de lágrimas. Olhos vermelhos, as mãos cerradas em punhos. Se algum dia traíres a minha filha, perseguir-te-ei até depois de morta. Sabes que cumpro o que digo. Foi a primeira vez que a vi chorar, desde que nasci. Uma mulher que, sozinha, criou uma filha durante 20 anos. E nunca, perante mim, derramara uma única lágrima, tão forte que parecia incapaz de se ferir. Mesmo quando aceitou com calma a minha relação com Fu Junzi e se manteve serena, os olhos vermelhos denunciavam a sua preocupação e o seu coração partido. Fu Junzi não respondeu, apenas fez uma pausa, acenou com a cabeça e saiu segurando a minha mão. No caminho de regresso, ele não disse uma palavra, o corpo tenso, a condução em silêncio, sentada no lugar do passageiro. Fiquei a olhar para ele, atonita. Consegui o que desejava. Estou com Fu Junzi, mas nada parece tão perfeito quanto imaginei. Pelo menos ele tornou-se mais silencioso. Antes era alguém com um ar jovem, mesmo com 35 anos. Adorava camisas brancas, cabelo preto curto, até à testa. Sorria com frequência, um sorriso suave e elegante. Mas, nestes 2 dias, está visivelmente abatido. Sempre que o olho, está em silêncio pensativo. O que pensa, não sei. Naquela noite dormimos abraçados. É estranho, agora que estamos juntos, não fazemos mais amor. Dormimos apenas de pijama, abraçados, ou melhor, eu abraçado à sua cintura. Talvez por insegurança nesta relação, desenvolvi o hábito de, ao dormir, abraçar a sua cintura e segurar a sua roupa com a ponta dos dedos. Inconscientemente, talvez tema que ele desapareça. À noite, não conseguia dormir. Levantei a cabeça e vi que Fu Junzi também tinha os olhos abertos. Fu Junzi, toquei-lhe no peito. Amas-me? Ele hesitou, virou-se ligeiramente, cobriu-me com o edredão e beijou-me suavemente na testa. Vai dormir, não penses demasiado, vou estar sempre contigo. A voz era suave, mas as palavras feriam o coração. Vou estar sempre contigo. Mas não disse que me amava. Sei que foi culpa minha. Numa noite em que a emoção vence a razão, fiz uma pergunta melosa, cuja resposta já conhecia. Não insisti. Apertei-o mais forte. Boa noite. Boa noite. Na manhã seguinte, Fu Junzi já tinha preparado o pequeno almoço. Os meus pratos favoritos. Ao longo dos anos, conheceu todos os meus gostos. Leite de soja sem açúcar, pastéis de massa folhada sem gengibre, até os meus bolos de batata doce preferidos. Tudo parecia perfeito, cuidadoso e atento aos meus gostos. Depois do pequeno almoço, ele levou-me ao trabalho de carro. Parou à porta da fábrica, inclinou-se para me desapertar o cinto. Levantei a cara, esperando um beijo de despedida. Ele hesitou 2 segundos e beijou-me levemente na face. Senti uma pequena desilusão, mas não disse nada. Aproximei-me e roubei-lhe um beijo nos lábios. Depois saí do carro. Como previsto, assim que desci, todos os olhos se voltaram para mim. Murmúrios por todo o lado. Eu estava preparada para enfrentar tudo. Levantei a cabeça e entrei, mas subestimei a maledicência das pessoas. Apesar de preparada, não consegui evitar discutir 3 vezes durante o dia, quase chegando às vias de facto. O mais irritante foi Shen Tao. Pensei que, depois de ontem, ele se ia conter, mas a situação piorou. Perseguiu-me o dia inteiro. Insuportável. Ao almoço, no refeitório, Shen Tao voltou a importunar-me, tentando tocar-me indevidamente. Levantei a mão e dei-lhe 2 bufetadas. Antes que ele reagisse, virei-me e saí. Dirigi-me imediatamente para entregar a carta de demissão. Recolhi as minhas coisas e abandonei a fábrica. Procurar emprego leva sempre tempo.
Carreguei as minhas coisas e voltei para a casa de Fu Junse. Nesta altura do dia ele ainda estava na empresa. Ao ver a casa vazia dele, de repente senti vontade de começar a decorar. Pouco a pouco, o nosso futuro lar. Fu Junse sempre gostou de estilo minimalista. Além dos móveis essenciais, não havia mais nada. Por isso o apartamento parecia desabitado, sem qualquer sinal de vida. Calculei as horas. Dirigi-me ao supermercado próximo. Comprei legumes e carne e preparei-me para cozinhar. Mas quando voltei carregada de sacos, encontrei alguém à porta de Fu Junse, vestido longo e saltos altos característicos, lábios vermelhos escuros, uma figura esguia, mas o rosto deixava a desejar. Não era desconhecida. Lu Qiao, a namorada fictícia de Fu Junse. Digo fictícia porque, apesar de a ter acompanhado em várias ocasiões, ele nunca reconheceu o relacionamento. Já a tinha visto antes, tanto na empresa de Fu Junse, como na reunião de ex-colegas da minha mãe. Quando me viu, Lu Qiao ficou surpresa, e nos olhos passou um clarão de irritação, logo disfarçada com um sorriso. Percebi bem o motivo. O homem que ela amava fora apaixonado pela minha mãe durante anos. Ver-me de certeza não lhe agradava. Mesmo assim, disfarçou bem. Acenou-me como se eu fosse uma criança. Mumu, o que fazes aqui? Olhei de esguelha, uma mão cheia de sacos. Com a outra tira a chave e abre a porta. Agora moro aqui. Lu Qiao pestanejou. Depois sorriu de novo. A tua mãe viajou. Estás de visita. Não é visita, interrompi, abrindo a porta. Vou morar aqui com Fu Junse. Lu Qiao ficou de pedra. Vocês, completei declarando posse. Somos namorados. Depois de ouvir a palavra namorados, Lu Qiao gelou. Esperei choque ou tristeza, mas a mulher que parecia tão distante, mostrou-se afinal mordaz. Demorou apenas segundos a trocar de expressão. Desprezou-me de alto a baixo. Namorados? Perguntou sarcástica. Qual é o teu problema? Franzi o sobrolho. Problema? Riu-se a mulher de 30 e poucos anos. Empurrou a porta e entrou, olhando à volta com desdém. A tua mãe já era uma pestriscota, mas tu superaste-a. Aos 20 e poucos anos já seduzes homens da idade do teu tio. Shen Jimu, em comparação com ela, és ainda pior. Sorri friamente, apertando o telefone na mão. Sejamos namorados ou não? Que tem isso contigo? Aliás, examinei-a de cima a baixo. Tia, com a idade que tens, devias deixar de disputar homens comigo. O Fu Junse gosta de jovens. Não é do teu tipo. Levantei o ecrã do telefone, onde estava aberto o chat com Fu Junse. Tudo o que Lu Qiao acabara de dizer, gravara e enviara sem cortes. Quando ela percebeu, o seu rosto descorou. Já te sentiste bem a insultar, tia? Lu Qiao perdeu o controle. Pestriscota, gritou, e com os saltos altos veio na minha direção, querendo agarrar-me o cabelo. Desculpa, não sou flor que se colhe. Na escola não fui aluno exemplar, mas brigas não me faltaram. Quando a outra parte começa, eu não fico à espera. No mesmo instante, o ecrã do meu telefone acendeu. Não te acanhes, já vou. Sorri, Fu Junse conhecia-me bem. Quando ele chegou, nós duas já tínhamos passado da sala para o corredor. Eu puxava-lhe o colarinho, ela puxava-me o cabelo. Imagem de duas mulheres histéricas. Lu Qiao estava pior. Tinha arranhões na cara e perderam um salto. A cochear. Fu Junse separou-nos rapidamente. À vista dele, Lu Qiao mudou instantaneamente, o rosto contorcido em mágoa, agarrando o braço dele. Az apontou para mim com as unhas compridas. Ela bateu-me. Foi quase vomitar com o Az. Imitei-a imediatamente, agarrando o outro braço de Fu Junse, fingindo fragilidade. Junse, a tua ex chamou nomes à minha mãe. Bateu-me e ainda querias bofetear-me. Disse piscando o olho. Se é para fazer de vítima, também sei. Fu Junse, no meio de nós, não hesitou. Puxou-me para junto dele, afastou-me o cabelo da testa e disse, calmo. Então devolve-lhe. Lu Qiao ficou estupefata. Sorri, aconchegando-me ao peito dele. Deixa estar. Afinal é da idade da minha tia. Não posso bater-lhe. Enfatizei deliberadamente, tia. O rosto de Lu Qiao empanou, mas, com Fu Junse ali, não ousou dizer mais nada. Fu Junse não lhe deu margem. A mão desceu à minha cintura, conduziu-me para dentro e, com um estrondo, fechou a porta, deixando Lu Qiao do lado de fora. Assim que entramos, Fu Junse soltou-me, baixou os olhos e examinou-me cuidadosamente. Só sossegou depois de confirmar que eu não tinha um arranhão. Ergueu a mão, afagou-me o cabelo e, num tom baixo, quase zangado, disse, já és grande e ainda vais à porrada. Da próxima vez espera por mim, eu resolvo. Entendido. Acenei que sim. Fiz bico. Não respondi. Depois ouvi-o acrescentar, Mumu, eu vou proteger-te. A ternura surgiu tão de repente, que fiquei emudecida. Olhei para ele. Fu Junse estava parada à porta. Atrás dele o céu azul sem nuvens. A cena tocou-me fundo. O coração que já estava cheio dele amoleceu de vez. Acenei outra vez. Toquei-lhe no peito com o dedo. O nariz picado de lágrimas iminentes. Está bem, lembro-me desta frase. Fu Junse, se algum dia me fizeres mal, mato-te, arranco-te o coração e dou aos cães. Ele riu-se.
pressionou mais forte a mão sobre a minha cabeça. Certo. Segurei-lhe a mão, interrompendo aquele gesto paternal típico. Acreditei naquela promessa, ainda que não soubesse dizer quantas partes eram amor e quantas partes era pela minha mãe, mas já não me importava. Dizem que quem fica ao lado é quem realmente possui. Pelo menos agora possuo Fu Junzi. À noite ainda não consegui entrar na cozinha. Foi Fu Junzi que se pôs o avental e cozinhou para mim. Eu tirei uma bola de gelado do frigorífico. Encostei-me ao batente da porta e fiquei a vê-lo de costas enquanto comia, apesar de o conhecer há tantos anos. Cada vez que o olho não posso deixar de pensar: como pode existir um homem tão perfeito? Bonito, rico, culto, educado, delicado, e que ainda cozinha bem, à parte de não me amar. Não lhe encontro defeito nenhum. Mordi o gelado, inclinei a cabeça, e pensei numa ideia perversa. Fu Junzi amou a minha mãe. Nas minhas veias corre o sangue dela, portanto, em arredondamento, o amor dele é por mim. Soltou-me uma gargalhada involuntária. Ele virou-se. No que pensas, tão divertida? Ao ver o gelado na minha mão, o seu rosto endureceu. Tirou-me de imediato, franzindo o sobrolho. Com a tua visita mensal, gelo é proibido. Ah, já me esquecera. A tia tinha aparecido de manhã quando saí para o trabalho. Ele lançou-me um olhar reprovador. Mordeu o gelado que eu já tinha começado, completamente à vontade, sem se importar que estivesse derretido, e cheio da minha mordida, encostada ao batente. Perguntei, serena: é doce? Ele hesitou, depois assentiu. Dei um passo à frente, levantei-me na ponta dos pés, e beijei-lhe o canto dos lábios. Recuei e lambi o próprio canto da boca, e sorri, pois é bem doce. Quem diria? Com essa cantada improvisada, o velhinho de 30 e tal anos ficou com as orelhas vermelhas, apertou os lábios, acabou o gelado em 3 dentadas, e voltou para os fogões. Fu Junzi é sempre eficiente. Em poucos minutos 3 pratos e uma sopa estavam na mesa. Em comida ele nunca faz concessões. Mesmo quando come sozinho, prepara sempre pelo menos um prato e uma sopa. Apesar de ser abastado, nunca quis empregada. Quando lhe perguntei porquê, respondeu apenas: não me habituo. Não gosta de estranhos a invadirem a sua vida simples. Queria perguntar-lhe que sensação tinha agora, com a minha súbita entrada nesse mundo, mas não cheguei a abrir a boca. Na mesa, Fu Junzi pôs luvas descartáveis e começou a descamar camarões para mim. Hoje fizera tudo o que eu gosto. Camarões estofados, alface com alho, costeletas doces e azedas, e uma sopa de língua de sogra. Fu Junzi mordi uma costeleta e olhei para ele. Demissionei-me. Ele nem levantou a cabeça. Não faz mal, eu sustento-te. As palavras "eu sustento-te" foram ditas com tanta naturalidade, que soaram como uma promessa, doce nos meus ouvidos. Depois de descamar os camarões, ele tirou a carteira, sacou um cartão bancário e deslizou para mim sobre a mesa. Mordendo a costeleta, ergui os olhos. É o meu cartão. A partir de hoje podes gastar à vontade. Fiquei rendida ao ar CEO dele. Claro que não fui educada. Meti o cartão logo no bolso. Desde pequena que nunca fui modesta com ele. Olhei para a carteira que ele pousara. Peguei-a e abri. Um maço grosso de dinheiro vivo. Apertei-o. Hoje em dia toda a gente usa telefone. Por que andas com tanto numerário? Ele pôs uma colher de legumes na minha tigela. Não me habituo ao pagamento por telemóvel. Terminada a frase, pareceu lembrar-se de algo. A mão que segurava os pauzinhos travou. Estendeu-se de repente para tirar a carteira. Mas já tarde demais. Eu vira a fotografia no compartimento secreto. A pessoa na foto era-me mais familiar que o meu próprio reflexo. Silêncio. Um silêncio denso. Fu Junzi apertou os lábios. A voz forçada. Mumu, estes camarões estão ótimos, como um. Voltei a mim. Interrompi qualquer explicação que ele tentasse. Fechei de imediato a carteira. Pus-a de volta na mesa. E com os pauzinhos servi-lhe um camarão. O que havia então? Eu me consolava no fundo do coração. Já sabia disso desde o princípio e, afinal, tudo foi escolha minha. Dizendo a verdade, nem falo mais na fotografia dentro da carteira. Eu já estava preparada até para o dia em que, na cama, ele murmura outro nome. Mordi um pedaço de costelinha de porco e pensei, irritada: quando se é como eu, assim que se toca em sentimentos, não se consegue evitar se humilhar. Assim comecei oficialmente a viver com Fu Junzi. Deixei o emprego e fiquei em casa por um tempo. Todos os dias saía para passear, comprar roupas, passar o cartão de Fu Junzi. Depois ia ao mercado. Entrava na cozinha como se fosse o paraíso proibido. Conseguia, com esforço, 2 pratos que dava para engolir. Colocava-os na mesa e esperava Fu Junzi voltar do trabalho para jantar. Resumindo, nossa vida era bastante harmoniosa. Fu Junzi era realmente o namorado perfeito. Cuidadoso, tratava-me com extremo zelo. Percebia cada ponto sensível das minhas emoções. Como namorado, ele era impecável, exceto pelo fato de que não me amava, mas eu também ia abafando, aos poucos, o desejo de posse dentro de mim, convencendo-me a cada instante. Ele não me ama, não foi hoje que descobri. Desde o momento em que fiquei com ele, eu já estava preparada para isso.
Mesmo assim, por mais confortável que fosse ficar em casa, acabava ficando entediada. Ultimamente, comecei a planejar voltar a trabalhar, mas não tenho boa formação e nenhum talento de destaque. Conseguir um emprego decente não é fácil. Às 18 horas, enquanto entediada no sofá depois de uma tarde inteira vendo televisão, preparei-me para fazer o jantar, quando o telefone de Fu Junse tocou. Com o celular na mão, fiquei andando pela varanda. A voz de Fu Junse chegou ao meu ouvido. Mumu, tenho um jantar de negócios hoje à noite e não vou jantar em casa. Já pedi delivery do seu japonês favorito. Apoiando o queijo numa mão, perguntei de forma hesitante: posso ir com você? Fu Junse hesitou um instante e disse baixinho: seja boazinha, é negócio, não é conveniente. Mas eu estava aborrecida demais e comecei a implorar de leve. Fu Junse tem o coração mole. Sempre cede aos meus apelos. Depois de alguns instantes, ele cedeu. Tudo bem, já estou a caminho para buscá-la. Mas depois, não fala nada sem minha permissão. Prometo cumprir a missão. Depois de desligar, corri para trocar de roupa. Fiz uma maquiagem leve em 2 tempos. E desci para esperá-lo. Ele chegou rápido. Logo, o familiar Land Rover preto parou na calçada. Abri a porta, entrei, pus o cinto. E ajeitando a barra do vestido, levantei o rosto. Que tal? Hoje estou bonita. Fu Junse olhou-me de alto a baixo com seriedade. Depois assentiu, bonita. Adoro esse jeito de Fu Junse. Nunca é superficial. Não dá uma espiada rápida e solta um bonita qualquer. Ele observa com atenção, aprecia com cuidado. Contente com a resposta, inclinei-me e beijei-lhe a face. Fu Junse respirou mais fundo, mas não se esquivou. Nos últimos tempos, nossa relação tornou-se mais próxima. Ele chega em casa e muitas vezes me abraça e fica um pouco comigo. Amor, deixemos para lá. Pelo menos ele já parece ter se acostumado de corpo e alma com a minha presença. O carro seguiu em silêncio, com a música suave que Fu Junse gosta. Baixei a cabeça para mexer no celular. Logo estacionamos no subsolo de um hotel. De braço dado com Fu Junse, entrei na sala privada do hotel. Em poucos minutos, todos chegaram. Além de Fu Junse, havia 3 empresários, cada um com uma bela moça ao lado. Um deles, homem maduro de camisa azul. Assim que me viu, os olhos brilharam. Sentámo-nos. Eu, naturalmente, ao lado de Fu Junse. O homem da camisa azul sentou-se ao meu lado. Depois de uma rodada de bebidas, ele ergueu o copo e perguntou, educado: Presidente Fu, esta é. Fu Junse olhou para mim, prestes a responder. Mas fui mais rápida. Posso beber um pouco? Por isso o Presidente Fu me pediu para acompanhar os senhores hoje. Não que eu estivesse armando nenhuma artimanha. Só não queria que achassem que ele levava a namorada para uma reunião de negócios. O que poderia parecer desrespeito. Mas jamais imaginei que essa resposta de improviso me causaria problemas. No começo, tudo corria bem. Fiquei quieta, ouvindo. Quando era hora, brindei. Quando era hora, bebi. Parecia que a negociação de Fu Junse ia bem. Depois de muito beber, o tio da camisa azul, que já podia ser meu pai, ficou bêbado. Como dizem, álcool dá coragem ao covarde. Ainda mais esses grandes empresários que não são covardes. Ele pousou a taça, lançou um olhar carregado a Fu Junse. Depois pesou a mão gorda e úmida sobre a minha, dando um aperto desagradável, e disse com duplo sentido: Presidente Fu, hoje estou muito feliz. Espero que possamos colaborar mais no futuro. Fiquei atonita, puxei a mão de volta de imediato, e me encostei instintivamente em Fu Junse. O ar gelou por um instante. O homem da camisa azul pareceu contrariado. Lançou-me um olhar duro. Depois ergueu a cabeça para Fu Junse. Presidente Fu, estou mostrando toda a minha sinceridade. Dizendo isso, pousou a mão como se nada fosse na minha cintura, como se tivesse certeza de que Fu Junse não abriria mão de um negócio por causa de uma funcionária que bebia. Fu Junse baixou os olhos, quando sua mirada tocou a mão sobre a minha cintura. A cor de seus olhos escureceu. Ele abriu caminho com a mão, derrubando o braço do outro. Fu Junse puxou-me para cima. Desculpe, mas não queremos mais este negócio. Sem dar explicação, ele me guiou pela mão e saímos. Atrás de nós veio a voz do homem da camisa azul. Presidente Fu, o que quer dizer com isso? Podemos conversar sobre os negócios. Por causa de uma mulher. Fu Junse parou, voltou-se. Lançou-lhe um olhar. Pousou a mão na minha cintura. Ela é minha namorada. Sem esperar reação alguma, ele me apertou pela cintura e saímos direto. Durante todo o caminho, sabendo que causara problemas, mal respirava, seguindo com cuidado. Só depois de entrar no carro, fechar a porta, olhando para seu rosto, murmurei: talvez eu deva ir para casa primeiro. Vocês podem conversar de novo. Não precisa, respondeu Fu Junse sem demora. No rosto dele, não vi desagrado algum. Ligou o motor e disse: calmo. Aquilo já era uma armadilha. Eles vinham tramando faz tempo. Também tenho outros parceiros. Hoje à noite foi só para sentir o terreno. As palavras de Fu Junse não eram difíceis, mas sinceramente não entendi muito. Quem coopera com quem? Que terreno se quer sentir? Fu Junse não entrou em detalhes. Mesmo que explicasse, eu não compreenderia. Só sei que, de qualquer modo, hoje eu lhe causei problemas. Em casa, troquei os chinelos e sentei-me obedientemente no sofá. Fu Junse foi direto para a cozinha. Momentos depois,
depois, saiu devagar, trazendo um copo de leite morno. Entregou-o às minhas mãos e, como sempre, passou a palma pela minha cabeça. Esse gesto já parece ter virado seu hábito exclusivo. Não penses demais, bebe o leite e vai dormir. Acenei com a cabeça. Queria pedir desculpas, mas não sabia como começar. Naquela noite, Fu Junzi não mencionou, nem uma única vez, o incidente na mesa de jantar. Muito menos fez qualquer reprovação. A partir daquele dia, porém, ele pareceu mais ocupado. Nossa vida continuava quente e harmoniosa, cheia de cores. Deixei de correr atrás de emprego, acalmei-me e fiquei em casa, tranquila. Dormia até meio-dia, depois levantava, almoçava. Passeava, fazia tratamentos de beleza, comprava mantimentos e voltava. Minhas habilidades culinárias melhoraram muito. E aos poucos ganhei o reconhecimento de Fu Junzi. Não apenas na vida cotidiana, também na cama nossa sintonia cresceu. Fu Junzi deixou de se manter tenso. Passou a me abraçar na madrugada, cochichar no meu ouvido, e até ousou inventar variações no amor. Enfim, ele parece começar a me aceitar de fato, a ver-me de verdade como sua outra metade. Assim como sempre imaginei, Fu Junzi é o namorado perfeito. Os dias de panelas e fogão não diminuíram em nada meu amor por ele. Ao contrário, cada dia o torno mais importante. Cedo, hoje, levantei, preparei o café da manhã e fui acordar Fu Junzi. Com o tempo, descobri que esse homem, sempre tão disciplinado, começou a gostar de ficar na cama. Abri a porta do quarto de mansinho. Aproximei-me da cama, inclinei-me e mordi-lhe a face. Fu Junzi, hora de levantar. Ele abriu os olhos ainda sonolentos. Braços longos estenderam-se, puxando-me para dentro do cobertor. E, num movimento suave, girou o corpo, deitando-se sobre mim. De cima veio sua voz rouca. Deixa a gente dormir mais um pouquinho. Não pode. Cunhei a ponta do dedo em seu peito. Ontem você mesmo disse que tinha uma reunião importante cedo. E me pediu para te acordar de qualquer jeito. Fu Junzi não respondeu. Mergulhou o rosto no meu pescoço. Esfregou levemente, fazendo cócegas. Sua voz abafada soou. Você é que me deixou acordado até tarde. Abri os olhos bem grandes e empurrei-o. Fu Junzi, onde está sua consciência? Ontem quem parecia ter tomado laxante foi você. Insaciável. Até agora minhas pernas ainda estão bambas e minha cintura dói. Fu Junzi soltou uma risada baixa. Apoiou-se num cotovelo. Depositou um beijo na minha boca. Foi você quem me seduziu. Apenas um conjunto de lingerie mais ousada. E ele chama aquilo de sedução. Fiquei vermelha até as orelhas. Fu Junzi riu de novo, já completamente desperto. Levantou-se e foi ao banheiro. Quando terminou o ritual matinal, eu já tinha preparado o terno para hoje. Passado a ferro, gravata escolhida. Enquanto se vestia, ele brincou. Cada dia mais parecida com uma esposa perfeita. Eu bufou. Se você me casar, vai fazer o negócio da vida. Fu Junzi travou por um segundo, mas não disse nada. Na realidade, nem eu sei explicar. Nossa vida agora é tão harmoniosa. E nunca falamos do futuro, especialmente sobre casamento. Sei que com o caráter de Fu Junzi, mais cedo ou mais tarde ele me dará um nome. Mas sou gananciosa, quero esperar. O dia em que ele se case comigo de livre e espontânea vontade. Se um dia eu realmente me tornar sua esposa, quero que seja por amor, não por responsabilidade. É pedir demais. Talvez, mas as pessoas são assim. Quando não se tem, pensa-se que basta estar junto, mesmo sem amor. Quando se está junto, começa-se a querer sempre mais. Se ele sorri, quer um beijo. Se beija, quer carícias. Se as carícias vêm, quer que ele fique para sempre, até que ele seja inteiramente meu. Na mesa, eu tomava café da manhã enquanto olhava o celular. Fu Junzi, tomando café, lia o jornal. Hábito típico de um velho estilo. De repente, vi um vídeo. Abriu uma nova confeitaria na cidade. O bolo de trufa negra deles é febre. Vendido só às 18 horas. Esgota em minutos. A fila dá volta na quadra. Dizem que o dono é teimoso. Querer comer. Então pegue na fila. Contei entusiasmada. Fu Junzi lançou um olhar rápido. Parece bom. E acrescentou. Tenho compromissos, preciso ir. Até mais. Desde o incidente naquele jantar. Procuro ser compreensiva e sensata. Naquela noite, quando ele chegou em casa, eu disse. Fu Junzi, estou grávida. Ele me pegou no colo de imediato. Shen Jimu, vou ser pai. 3 meses de gestação já começam a marcar. Naturalmente, não quero aparecer de barrigão no meu próprio casamento. Por isso, desde a apresentação aos pais até cada preparativo, tudo precisa ser acelerado, mesmo relutante. O dia de Fu Junzi conhecer minha mãe chegou, e foi bem mais embaraçoso do que imaginávamos. Ele disse à minha mãe, $1 milhão, o apartamento passará para o nome dela, e, acima de tudo, ele segurou minha mão. Enquanto eu não a trair, ela não me trairá. Isso é promessa que faço a ela e à senhora. No fim, minha mãe, por minha causa, concordou. Depois, chegou a vez de irmos à casa de Fu Junzi.
Minha mãe disse. Normalmente, no quesito idade, eu teria de chamá-los de irmão e cunhada. Como podemos fazê-los vir até nós? Vamos nós mesmos à casa deles para discutir o casamento. Conversando, caminhamos até o estacionamento. Quando estávamos quase chegando ao carro, ouvimos de repente o rugido de um motor, seguindo atrás de Fu Junzi. Virei-me, intrigada, e só vi faróis ofuscantes. Antes que pudesse reagir, o carro branco acelerou de repente e avançou em nossa direção. Num instante relâmpago, tentei instintivamente encontrar Fu Junzi e gritei para minha mãe: corram! O carro avançava veloz, em frações de segundo cada um reagiu de modo diferente. Com uma mão protegendo minha barriga, estendi a outra para empurrar Fu Junzi, o mais próximo. Minha mãe correu horrorizada para me cobrir, enquanto o tio Shen e Fu Junzi fizeram o mesmo movimento. Em perfeita sincronia, saltaram à frente da minha mãe e a empurraram para fora da rota. Dos 4, fui a única que ficou espata à trajetória do carro. Pareceu tudo lento, mas desde o instante em que vi os faróis até o impacto foram apenas alguns segundos. Não houve tempo para pensar, só para agir por reflexo. Entre gritos, senti o golpe brutal. Fui arremessada para o ar. Mumumu, gritos ecoavam. Cai no chão, a mente em branco, a visão turva. Alguém tocou levemente meu braço. Era Fu Junzi. Com a voz trêmula, repetia meu nome. Abri os olhos, diante de mim estava seu rosto desfigurado de pânico. Quis acalmá-lo, mas a escuridão tomou conta. Quando despertei de novo, ergui a cabeça lentamente. E vi Fu Junzi parado a poucos passos, tenso. Nossos olhos cruzaram, os dele brilharam. Depois vacilaram, incapazes de me encarar. Sim, no momento crítico. Ele largara sua noiva grávida, para salvar a própria mãe. Ridículo, não. Sorri, uma risada triste e irônica. Depois de alguns segundos, desviei o olhar e procurei minha mãe. Mãe e o bebê. Logo que a pergunta escapou, pressenti a resposta. 3 dias inconsciente, como o filho poderia sobreviver? Confirma-se o pior. Onde deveriam estar minhas pernas, só havia vazio. A partir de então, perdi toda a confiança nele. Fu Junzi cuidou de mim dia após dia, deixando de ser o homem impecável para tornar-se um sujeito barbudo e abatido. Um dia, ouvi uma piada muito engraçada. Certa noite, ele chegou bêbado ao quarto. Agarrando minha mão, chorou convulsivamente. Disse que vivia em arrependimento e agonia, que desejava ter sido ele o estropiado. Confessou que, enquanto eu dormia, percebeu que já me amava havia muito tempo. Não por obrigação, não como segunda opção, mas com vontade sincera de me proteger e envelhecer ao meu lado. É engraçado, não? Onde antes essas palavras teriam-me feito chorar de emoção, agora não provocaram sequer um tremor. Deitei na cama, calada, e apenas pensei: tarde demais, Fu Junzi, tarde demais. Os dias tornaram-se borrão. Acabaram-me encaixando uma prótese e iniciando longa reabilitação. Fu Junzi me levou de volta para casa, mas comecei a ter pesadelos todas as noites, acordando aos gritos e soluços. Ele me abraçava imediatamente, sussurrando repetidamente: estou aqui, Mumu, estou aqui, não temas. Ele não sabia que, para mim, sua presença já não trazia segurança. O que me despedaçava não foi só o abandono naquela fração de segundo, nem o fato de não poder mais andar, mas ter-me tornado realmente inútil. Tornei-me cada vez mais silenciosa. Todos ao meu redor mudaram. Minha mãe, o tio Shen, até o bondoso e sorridente tio Shen perdeu o riso. Fu Junzi permaneceu ao meu lado, mas as finanças apertaram. Consultas médicas e tratamentos esgotaram suas poupanças. A empresa, negligenciada, começou a falhar. Para sustentar-me, ele precisava correr entre casa e escritório. Minha mãe tentou assumir meus cuidados, mas, numa infelicidade atrás da outra, caiu doente, apendicite aguda e cirurgia de urgência. Impossibilitada, pediu a Fu Junzi que contratasse uma cuidadora. A mulher contratada, quarentona, era toda sorrisos quando ele estava por perto. Mal ele saía, murmurava: viver assim é pior que morrer. Não consegue sequer se controlar, nojenta. Eu ouvia, mas não tinha energia para repreender. Cada dia afundava mais na penumbra. Pedia que as pesadas cortinas permanecessem fechadas, afastando sol e luz. Minha raiva tornou-se tempestade. Todas as noites, quando Fu Junzi voltava, eu despejava sobre ele toda a dor e o rancor. Não queria, mas não conseguia conter. Inúmeras vezes, em plena madrugada, agarrei seu braço e mordi até sentir sangue, gritando palavras afiadas. Fu Junzi, te odeio. Se não fosse você, eu não estaria assim. Mesmo sabendo que o culpado não era ele, que ele apenas, naquele segundo, não me escolhera. Eu ainda assim o culpava. Quantas noites foram? Chorei, maldizendo uma e outra vez. Mordi-o, gritei que o odiava. Cada vez ele me abraçava em silêncio, deixando que eu despejasse tudo sobre ele. Na maior parte das vezes, era ele quem chorava abraçado a mim, o choro frágil e quanto pelo quarto, até me contagiar. No fim, naquele quarto vazio, chorávamos abraçados, torturávamos-nos e ao mesmo tempo, dependíamos um do outro. Não foram poucas as vezes que pensei na morte, mas havia pena da minha mãe, que
que me criou sozinha. Sei que sou o sangue inteiro das suas esperanças. Também não consegui desprender-me de Fu Junzi. Apesar do amor e do ódio entrelaçados, não consegui largá-la. Cada dia vivo numa névoa. Vou e volto, sempre o mesmo ciclo. Sinto que estou a enlouquecer. O que me despedaçou de vez foi o dia 2 de setembro. Lembro-me com nitidez. Era também o aniversário de um ano que partilhávamos. Talvez a comida preparada pela cuidadora ao meio-dia tivesse algo de errado. Quando faltava pouco para Fu Junzi chegar, o meu estômago explodiu em cólicas. Agarrava os lençóis, gritava pela cuidadora, mas ela, na sala, apenas respondeu de mansinho. E não apareceu. Gritava, implorava, nada. Mal conseguia conter-me. Desde o acidente, perdi o controle sobre essas coisas. Quando já não aguentava, Fu Junzi entrou em casa. Como sempre, a primeira coisa foi abrir a porta do quarto. Acendeu a luz, trazia uma pequena caixa de bolo. Feliz aniversário, querida. Era aquele bolo que ele já me havia comprado antes, fazendo fila para conseguir. Fu Junzi foi incapaz de olhar para o bolo. Preciso de ir à casa de banho. Ele ficou parado um segundo, deixou cair o bolo e correu a pegar-me. Mas já era tarde. Mal me ergueu. Perdi o controle e sujei as calças. O odor espalhou-se. Fiquei petrificada. Depois desabei em pranto. Fu Junzi, os olhos vermelhos. Agachou-se e apertou-me contra si, murmurando palavras que não ouvi. Levou-me à casa de banho, tirou-me a roupa, limpou-me com água morna. Olhei-o, estático. Esse homem já não parecia jovem. Antes do acidente, tinha o ar de quem mal passara dos 20, mas em poucos meses envelhecera décadas. Barba por fazer, olheiras fundas, veias vermelhas nos olhos, cabelos grisalhos aqui e ali. Parecia um homem de 40 ou 50 anos. Naquela noite não o maldicei. Não lhe puxei a camisa a dizer amor ou ódio. Nem sequer chorei. Aproximei-me na cama e abracei-o. O corpo dele gelou. Depois estremeceu enquanto me apertava, repetindo que me amava. Mas eu já não era a menina, que sorria só por ouvir amo-te. Na manhã seguinte, peguei na faca que escondia debaixo do travesseiro. Fui com a certeza da despedida. Cortei com toda a força. O sangue jorrou. Estranhamente, não doía. Contemplei o vermelho escorrer. E senti alívio, não medo. Ainda o culpava, talvez. Quando ele me encontrasse, entenderia o que significava a frase que lhe deixara. Tio Fu, 20 anos o conhecia. Sempre o tratei pelo nome, sem cerimónia. A única vez que lhe chamei tio, foi para dizer adeus. Tio Fu, não deixei testamento. Apenas um e-mail para a minha mãe. Para Fu Junzi, nem uma palavra. Aquele tio foi o meu epitáfio. Um dia perceberá. Chamá-lo de tio foi o meu arrependimento. Arrependo-me de, na minha juventude, ter feito do amor a única luz. E ter amado desesperadamente. Arrependo-me de o ter seguido como uma mariposa ao fogo, sabendo que o seu coração pertencia a outro, até lhe dar um filho. Tio Fu, se houver outra vida, e se nos reencontrarmos, ainda com 15 anos de diferença, que na próxima sejamos apenas tio e sobrinha. Ser amantes é demasiado pesado. Sinto o sangue a esvair-se, e a visão a turvar-se, antes de tudo se apagar. Ouço a voz trêmula de Fu Junzi. Estou errado, volta, ele soluça. Já não posso, tio Fu.